livro do profeta Isaías, no seu capítulo 22. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Livro do profeta Isaías, no capítulo 22, eu vou ler do verso 15 até o verso 22, que é o tema deste aniversário. Aleluia. Glória a Deus. Eu orei muito a Deus, pedindo uma direção de Deus no que eu viesse trazer para a igreja através dessa palavra. O Senhor me revelou ao meu espírito algumas coisas aqui que eu preciso passar à igreja. É só Deus que eu seja breve, para não cansar e enfadar os irmãos. Se você encontrou, fala para o seu irmão, que livro que o pastor falou? Se ele responder, ele encontrou. Verso 15 diz assim: assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasse aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando ou embelezando na rocha uma morada para si mesmo? Verso 17: eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabando os carros da tua glória, o opróbrio da tua casa, do teu Senhor. Eu vou te demitir do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei ao meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e revesti-lo-ei a tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Versículo 22, o tema diz assim: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém a abrirá. Amém, igreja? Amém. Eu posso pedir um favor para os irmãos da mídia? Vocês podem deixar aqui de pano de fundo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, por gentileza? Eu cansei um pouco de ver minha foto ali, igreja, confesso para vocês. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Vocês podem colocar aqui depois, por gentileza? Meus irmãos, esta palavra, a gente estava orando a Deus, pedindo a Deus uma revelação da palavra, e Deus confiou esta palavra ao coração da pastora. E como nós somos uma só carne, estamos no mesmo espírito, no mesmo propósito, muito me alegrou o coração com esta palavra, a qual Deus confiou a vida da pastora. E meus irmãos, eu quero ser claro diante daquilo que eu irei ministrar aqui nessa noite. Eu vou fazer 9 anos na caminhada cristã, dia 20 de novembro, foi o dia que eu desci as águas do batismo. Em outubro de 2016 foi quando Deus se revelou, quando Deus me alcançou, quando Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. E meus irmãos, a palavra de Deus, quem está em cima do altar, ou quem ministra a palavra, ele tem um poder em suas mãos. E a palavra de Deus, ela tem poder de trazer vida, como ela tem o poder de também trazer morte. E meus irmãos, algo que eu aprendi na minha caminhada, estudando, buscando a Deus, é que para a gente trazer uma palavra para a igreja, uma palavra que vai produzir o efeito segundo a vontade de Deus, a gente tem que fazer uma exegese dentro da palavra. A gente tem que fazer uma hermenêutica dentro da palavra. O que é exegese, pastor? Eu preciso explicar, meus irmãos, não estou aqui para dar aula de teologia, mas eu preciso deixar claro para a igreja que quando nós recebemos uma palavra, nós recebemos um conteúdo que sai das Sagradas Escrituras, e nós devemos saber se aquilo realmente é o que a Bíblia está dizendo, se realmente aquilo que o Espírito Santo inspirou o escritor a dizer a todos os povos e a todas as nações. A gente precisa entender e compreender o que Deus está falando conosco. Então a exegese é o estudo, é como se você viesse cavar, como se você viesse buscar o ouro, as pepitas preciosas que estão escondidas. É você pegar e
buscar na profundeza da palavra o que Deus está falando através dela, na sua essência, na sua originalidade. Nós precisamos entender e compreender, meus irmãos, que uma palavra sem a direção de Deus, ela não vai produzir um efeito na sua vida, ela não vai ter o poder de te curar, de te libertar, de te restaurar, ou do Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida. Por quê? Não foi a vontade de Deus, não é o que a Bíblia está dizendo, não é a história, não é aquilo que Deus, através do Espírito Santo, falou sobre o escritor, mas infelizmente é aquilo que o homem quer colocar, muitas vezes para encantar, muitas vezes para emocionar, muitas vezes para mexer com a igreja. Isso não produz efeito, mas a palavra de Deus extraída na sua essência, na sua verdade, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é imutável, ela é infalível, e ela aplicada na sua essência, segundo a vontade de Deus, ela não volta vazia, sem antes produzir aquilo que lhe apraz o Senhor. Se é pegada na essência, se ela foi procurada, se ela foi cavada, se houve ali um suor, se houve uma labuta, se houve uma perseverança do que o escritor está falando, qual é o tempo para que ele estava falando, o que ele estava se referindo, quando você compreende através do Espírito Santo e aplica isso na sua vida, na minha vida, ela tem efeito, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de te levantar, ela não vai voltar vazia sem antes produzir aquilo que lhe apraz a Deus. Meus irmãos, nesses 7 anos, desde quando eu comecei a ministrar, e foi com muita dor, porque você imagina uma pessoa que ela tinha na cabeça cauterizada muitas coisas, muitas heresias, mas o Espírito Santo estava fazendo a obra, o Espírito Santo estava tirando todas as dúvidas, o Espírito Santo estava mostrando realmente o significado da palavra de Deus. Aleluia. E meus irmãos, eu vi muitas palavras que produziam morte, muitas palavras que não vinham da essência da Bíblia Sagrada, muitas palavras que as pessoas tiravam para ela para tirar proveito, ou para ferir pessoas, ou para machucar pessoas, ou para se autopromover, ou para se auto-vangloriar. Mas aqui neste ministério, meus irmãos, desde quando foi firmado, desde quando foi fundado, desde quando foi inaugurado, eu e a pastora e todos os demais sempre velamos pela palavra de Deus, sempre velamos pela verdade. Muitas vezes, meus irmãos, você não vai gostar de pregadores que sobem aqui, da forma que ele ministra, da forma que ele prega, mas eu quero dizer algo para você: todos os que sobem aqui no altar, eles pesquisam, eles buscam, eles esmiuçam, eles se dedicam, eles oram, eles consagram, eles buscam a direção de Deus para trazer um alimento espiritual na sua vida, um alimento verdadeiro que vai te nutrir, que vai te sustentar, que vai te ajudar nesta caminhada. Então, meus irmãos, precisamos entender e compreender o que Deus está falando conosco através da palavra dele, que não volta vazia sem antes produzir aquilo que lhe apraz. Fala para o seu irmão: Deus tem prazer em produzir algo maravilhoso e poderoso na sua vida. E esta palavra, ela vai vir no seu coração, ela vai transformar, ela vai renovar, ela vai restaurar. E a Bíblia é clara: quando ouvir a voz, não endureceis os corações. Quando o Espírito Santo de Deus falar, não endureça o vosso coração, como endureceram lá em Meribá. Quando endureceram o coração, que Moisés estava falando ali, o povo endureceu o coração. Infelizmente Deus entrou com juízo. E não é isso que Deus tem aqui nessa noite. Deus tem vida. Fala para o Senhor: uma vida. A palavra de Deus traz vida, traz vida, não morte. A palavra de Deus não pode trazer morte. Se a gente olhar, meus irmãos, em nome de Jesus, uma palavra que traz morte na sua vida, esta palavra não é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus ele é vida, Deus ele é amor, Deus ele é compaixão, Deus ele é misericórdia.
Aleluia, Jesus. Meus irmãos, e quando nós vemos aqui esta palavra, a gente vê aqui a essência dessa palavra. Eu não vou entrar lá em 2 Reis, capítulo 18, do verso 18 ao 26, mas aqui a gente tem 5 personagens. Fala comigo, 5 personagens. 5 personagens. E um deles é o principal, é Deus. Deus, na sua essência, falando através do profeta Isaías, o segundo personagem. Fala, segundo personagem, profeta Isaías. Terceiro personagem, Sebna. Quarto personagem, Eliaquim. E quinto personagem, Ilquias. E a gente vai trabalhar um pouco dentro desse texto. Meus irmãos, a Bíblia vai relatar lá em 2 Reis, capítulo 18, que esses 2 homens, Sebna e Eliaquim, eles serviam o rei Ezequias. Eram servos de um rei, estavam num reino, servindo um rei, se dedicando a um rei, na mesma visão que um rei. E muitos de nós conhecem a história, quando Rabizaque foi até lá, afrontar o rei Ezequias, levando aquelas 2 palavras que muitos de nós já conhecemos. Quem estava lá? Sebna, Eliaquim e Joá, filho de Asaf. Eles receberam aquela afronta. Eles receberam aquelas 2 palavras de Rabizaque, que era ali um funcionário da alta patente de Senaqueribe, rei da Síria. E quando aqueles homens, meus irmãos, receberam aquelas palavras daquele homem, eles se entristeceram no seu coração. Por quê? Era um reinado, eles serviam o rei de Judá. Era um lugar ali que tinha bênção de Deus, porque o rei Ezequias fazia aquilo que agradava a Deus. Mas o inimigo foi para afrontar, o inimigo foi para levar à morte, o inimigo foi para levar à destruição, e isso entristeceu o coração daqueles homens, porque todo homem que serve a Deus, todo homem que anda no caminho de Deus, e isso agrega as mulheres junto, meus irmãos, quando ele recebe uma palavra dura, quando ele recebe uma palavra de afronta, o coração dele se entristece. Ele acaba escurecendo, o semblante dele acaba caindo. Isso foi o que aconteceu com Sebna e com Eliaquim, esses 2 servos do Senhor, esses 2 servos do rei Ezequias. E no capítulo 19, no seu versículo 2, vai dizer que após essa afronta, outras 2 palavras, eles se vestiram de pano de saco. Isso quer dizer, eles se vestiram de tristeza. Eles se vestiram ali de angústia, eles se vestiram ali com vestes de luto ali diante do rei. Por quê? Porque sabia que o reinado de Judá estava em perigo. Então a gente vê aqui Sebna, a gente vê Eliaquim servindo ao rei. É como se nos dias de hoje, presbíteros, evangelistas, missionários, diaconato, obreiros, irmãos que estão aqui, é como se nos dias de hoje Sebna e Eliaquim servissem aqui dentro da casa do Senhor, servissem ao Senhor. Eles estavam ali, meus irmãos, fazendo a obra, se compadecendo pela obra e muitas vezes sofrendo pela obra. E neste momento esses homens se encontraram ali, meus irmãos, em alta tristeza, sofrendo porque receberam ali uma palavra de afronta. Mas, meus irmãos, eu já tenho algo de Deus na sua vida. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentirem, e todo mal fizerem contra vós por minha causa, exultai-vos, alegrai-vos, porque o vosso galardão no céu será grande, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você está sendo perseguido, se você está sendo afrontado, se você está sendo caluniado, não se entristeça. Jesus, ele compara você como bem-aventurado, porque grande será o seu galardão que está no céu. Glória a Deus, aleluia. Ainda mais nós cristãos, meus irmãos, nós somos afrontados a quase todo tempo. Quase todo tempo os cristãos são afrontados, e olha que no Brasil está num lugar ainda privilegiado. Mas se preparem, porque tudo que a gente vê diante da palavra, as coisas vão piorar. Aí a gente vai ver quem verdadeiramente é cristão, quem verdadeiramente leva a sua cruz, quem verdadeiramente renunciou para seguir a Cristo. Mas eu e você somos bem-aventurados. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Aleluia. Mas quando a gente vê aqui, meus irmãos, vem a repreensão do Senhor Jeová sobre a vida de Sebna. O que aconteceu com este homem? 2 Reis, capítulo 18, esse homem estava servindo o Senhor. Ele estava na presença do rei Ezequias.
quando nós vemos aqui no profeta Isaías, pouco tempo depois, o Senhor Jeová dá uma ordem para tirar Sebna, para enrolar ele como uma bola num campo largo e jogar ele, e decretou a sua ruína. Meus irmãos, o que eu quero trazer para a igreja, e o que eu aprendo estudando, todo nome judaico tem um significado, e o nome Sebna significa ternura. Fala para o teu irmão, ternura e vigor. Grave esse nome, ternura e vigor. Este homem, meus irmãos, ele tinha uma ternura, e a ternura é aquilo que quando as pessoas veem em mim e em você, elas veem uma pessoa doce, ela vê uma pessoa meiga, ela vê uma pessoa que você chega e ela fala assim: essa pessoa não vai me atacar, essa pessoa não vai me ferir, porque essa pessoa é uma pessoa meiga. É assim que Jesus faz com as nossas vidas. Quando Jesus ensina a dar outra face para nós bater, por quê? Porque Jesus transformou a minha e a sua vida. Aquele homem que era iracundo, aquele homem que era violento, aquele homem que agredia, hoje esse homem se torna um homem de ternura. Pastor, mas há um homem marmanjo de ternura? Quando Cristo entra em sua vida, Cristo transforma. Ele deixa de ser violento, ele deixa de ser agressor, ele deixa de falar palavras torpes, ele tem uma mudança, porque quando Jesus entra, ele promove uma transformação na vida. Deus tinha promovido uma transformação na vida de Sebna. Ele tinha ternura. Sebna também ele tinha vigor. Ele tinha vigor para caminhar, para obedecer o rei Ezequias, para fazer a vontade de Yahvé. Ele tinha o vigor para poder obedecer e executar as obras a qual o rei mandava. Mas o que aconteceu com Sebna? Cadê a ternura? Cadê o vigor? Por que a sentença do Senhor Jeová veio sobre a vida deste homem? Por que ele já não estava mais andando segundo a vontade de Deus? E meus irmãos, agora aplicar algo pelo que a gente estuda a vida de Sebna. Provérbios capítulo 16 é claro que a soberba, ela procede à ruína, e a altivez, ela promove a queda. A soberba, ela procede à ruína, e a altivez do espírito do homem, ela promove a queda. Sebna deixou o orgulho tomar conta de si. Sebna, ele deixou ali a altivez tomar conta dele, deixou a soberba tomar conta dele, deixou o orgulho tomar conta dele. A Bíblia fala que ele começou a fazer ali uma sepultura de luxo para o dia que ele morresse. Mas Deus não se agradou desta obra de Sebna. Como Deus muitas vezes não tem se agradado da obra de muitos, mas Deus, antes de ele dar uma sentença, Deus dá um recado. Deus ele avisa, Deus ele chama para quê? Para o arrependimento. Sebna ele foi avisado, Sebna foi avisado pelo profeta Isaías, mas Sebna não quis mudar. Fala para o seu irmão, Sebna, ele não quis mudança. A ternura, o vigor dele já tinha ido embora. Sebna de repente tinha se esquecido que o Deus dele era o Jeová Rafá, era o Deus que sara, era o Deus que cura, era o Deus que dá vigor, era o Deus que levanta, mas ele se esqueceu disso. Mas eu e você não podemos se esquecer que o nosso Senhor, Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, todos que estão sem vigor, todos que estão cansados, porque eu vou aliviar, eu vou levantar, eu vou restaurar. Aleluia! Meu irmão, não sei como é que está a sua vida no dia de hoje, mas Deus ele alerta através da sua palavra, como ele alertou Sebna. Parafraseando, Deus que dizendo: olha, Sebna, eu não estou se agradando do que você está fazendo. Você não está o mesmo Sebna que serviu o rei Ezequias. Você não está tratando as minhas coisas como você deveria. Você não está fazendo mais com amor. Você não está tendo mais alegria de fazer a minha obra, Sebna. O orgulho tomou conta do seu coração, a soberba tomou conta do seu coração, a altivez tomou conta do seu coração. Então eu vou te tirar da tua posição, eu vou te tirar do teu lugar, vou te enrolar como uma bola no campo largo e vou te jogar para bem longe, para a sua destruição. Meu Deus. E Deus fala através da palavra dele, meus irmãos. Deus ele alerta, porque Deus não tem prazer, meus irmãos, na minha e na sua ruína. Como é que está a sua ternura, meu irmão?
Como é que está a tua ternura, minha irmã? Como é que está o teu vigor diante da presença de Deus? Nós temos andado com vigor, nós temos andado com ternura, não só dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, no nosso âmbito de trabalho. Como é que está a nossa ternura? Como é que está a nossa doçura diante das pessoas? As pessoas têm que sentir em mim e em você o prazer de ver Cristo em nós, meus irmãos. E um homem e uma mulher amargos, sem ternura, sem doçura, essa pessoa não vai querer vir para a presença de Deus. Mas quando olhar em mim e você ver essa doçura, essa ternura, ver este vigor, essa pessoa vai ver a transformação que Cristo fez na minha e na sua vida, e ela vai querer se achegar, ela vai querer se aproximar, ela vai querer conhecer esse Cristo que salva, esse Cristo que dá vigor, esse Cristo que liberta, esse Cristo que transforma um homem e uma mulher. Muitas vezes a nossa caminhada, Natália, a gente perde o vigor. A gente perde o vigor. Eu sou sujeito a perder o vigor. Evangelista Roberto, eu sou sujeito a perder o vigor. O que é vigor? É a força que nos faz caminhar na presença de Deus. Muitas vezes você está aqui dentro sem vigor nenhum, mas Deus, Ele já fez o convite, você está aqui. Você pode sair daqui com o seu vigor renovado, com o seu vigor restaurado, para continuar caminhando na presença de Deus. Deus, Ele fala através da palavra. O mundo, meus irmãos, ele joga jugo pesado em cima de mim e de você, para querer tirar o nosso vigor, para querer tirar a nossa força. É o trabalho, é a internet, é as labutas, é as fadigas, é os problemas, é as tribulações que eu e você passa constantemente neste mundo. Lembrando que eu e você não pertencemos a este mundo, nós somos inquilinos. A palavra de Deus nos diz que nossa casa está no céu, a nossa morada é celestial. Mas enquanto estivermos aqui, meus irmãos, vai ter luta, vai ter cansaço, vai ter provação, vai ter tribulação, mas Deus é aquele que continua dando vigor àqueles que clamam, àqueles que pedem, àqueles que suplicam sobre a sua vida. Como é que está seu vigor? Como é que está a tua ternura? Deus não quer que a gente vire as Sébinas do século 21. Deus não quer que a gente venha abandonar a obra, deixar as coisas de Deus e cuidar mais das nossas coisas, que neste homem, meus irmãos, foi cuidado uma sepultura de luxo. É como se hoje ele fosse no cemitério da Consolação e levantasse um grande sepulcro para ele, com pedras de mármore mais caras, com os porcelanatos mais caros, e Deus querendo dizer para ele: Sébina, você está vivo. Eu tenho muita coisa para você fazer, Sébina. Eu tenho muito que você ainda servir no meu reino, Sébina. Por que você está fazendo essa sepultura, Sébina? Por que você está com seu coração altivo? Por que você está carregado de orgulho, Sébina? Por que você está carregado de vaidade, Sébina? Eu preciso de você no reino. Ezequias precisa de você. O que você está fazendo, Sébina? Meu Deus. Mas Sébina não deu ouvido ao Senhor. Sébina não deu ouvido ao Senhor. E no versículo 22 diz assim, no versículo 20: naquele dia que chamei ao meu servo Eliaquim, filho de Uquis. Eliaquim significa Jeová estabelece, Jeová levanta. Para todos Sébina que não quer fazer, Deus levanta e estabelece um Eliaquim. Para todos Sébina que deixa a mão do arado e volta para trás, e Deus deu a chance, não quis se arrepender, Deus levanta um Eliaquim para fazer algo. Eliaquim simboliza na minha e na sua vida que eu e você não somos insubstituíveis. Nós não somos a primeira bolacha do pacote. Não falo nem a última, porque a última já está toda amassada. Não existe ninguém no reino, somente Jesus Cristo. Para esse não existe substituto. Nunca existiu.
mas para mim e para você. É verdade. Se nós endurecermos o coração igual a Célina, se o orgulho, a altivez, a vaidade tomar conta de mim e de você, Deus vai levantar Eliaquins. Deus vai levantar Eliaquins para cantar, para tocar, para pregar, para dirigir, para interceder, para evangelizar, para ser porteiro, para orar carro. Deus vai levantar Eliaquins, porque a obra de Deus não para. Deus, Ele levanta. Deus, Ele estabelece. Ele tem o poder nos céus e na terra. Ele tem o poder de transformar qualquer ser humano. Deus, Ele pode tirar um homem mais improvado lá daquela biqueira, um homem que não tenha nem um segundo grau, um homem que não sabe nem o português correto, mas Ele tira. O Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele traz para a casa do Senhor. Aquele homem se arrepende, ele aceita Jesus. Jesus derrama o Espírito Santo. Deus derrama os dons através do Espírito Santo. Aquele homem é transformado, é levantado ele aqui, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Deus quer levantar uma geração de Eliaquins aqui nessa noite. Deus quer levantar uma geração que venha fazer a obra do Senhor. Enquanto os cérebros estão desistindo, Deus está levantando uma geração de Eliaquim. Mas Deus ainda está dando chance, igreja, do cérebro a se arrepender, do cérebro a voltar atrás, de ver a loucura que está fazendo. E dizer: Senhor, eu errei loucamente contra Ti, eu pequei, Senhor, eu estou errado, eu quero mudança, eu preciso de mudança. E Deus é fiel para perdoar. Deus é fiel para perdoar. Deus é fiel para perdoar. Deus da glória. Meus irmãos, Deus, Ele move, meus irmãos, o coração do homem. Quando a gente rejeita algo de Deus, Deus move outro para fazer no nosso lugar. Se eu chegar hoje aqui, a igreja precisa do pastor Fernando, coitado de mim. Coitado de mim. A igreja precisa do Espírito Santo que conduza, que age, que opera, que convence, que batiza. Eu só sou mordomo, eu só sou servo. Tem servos aqui? Tem mordomos aqui? E Deus está falando. Deus está falando. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Que você pode continuar sendo um Eliaquim. Louvado seja Deus. Deus quer levantar uma geração que venha buscá-lo, uma geração que venha servir. Ontem a missionária ministrou aqui, meus irmãos, lá na Europa. O negócio lá está feio. Uma Europa um tempo atrás, alguns séculos atrás, uma Europa de John Wesley, que as almas se convertiam, que as almas se rendiam a Cristo, que todos aqueles campos de futebol, todos aqueles prostíbulos se tornaram igreja. Hoje voltou tudo novamente como era. Não existe mais igreja, voltou os prostíbulos, voltou os campos de futebol. Por quê? Por quê? Porque os cérebros não quiseram se arrepender. Mas, meus irmãos, Deus está levantando Eliaquins lá na Europa. Glória a Deus Deus. está levantando Eliaquim lá na Europa para fazer a obra, porque a obra de Deus não para. Fala para o seu irmão: a obra de Deus não para. Ela não para, ela só vai parar, meus irmãos, o dia que Cristo vier buscar a igreja. Porque aí o Espírito Santo vai nos levar, meus irmãos, para encontrar com Cristo. Aí quem ficar vai ser difícil, mas nós vamos estar numa glória eterna junto com o Senhor. Os Eliaquins vão subir, os Eliaquins vão encontrar o Senhor. Aqueles que não desistiram, aqueles que não pararam, aqueles que continuaram em meio à tristeza, o sofrimento e a labuta, vão se encontrar com o Senhor. Fala para o seu irmão: não pare, não desiste. Não deixa o orgulho, não deixa a soberba subir para o coração. Não deixa o eu subir para o coração. Continua, permaneça, persevera, meus irmãos.
recebe como uma bola. E a Bíblia é clara, ele joga num espaço bem largo, como se fosse para todos verem. Olha aí, não quis se arrepender, não quis mudança, não quis transformação, mas Deus está dando chance aqui nessa noite. O Espírito Santo vem ministrar nos corações nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, muitas vezes você entrou sem vigor, mas Deus te dá vigor nessa noite. Muitas vezes a ternura já não está mais fazendo parte, mas Deus traz a ternura novamente. Deus levanta, Deus estabelece, Deus fortalece. Deus, Ele pode transformar, Ele pode mudar, meus irmãos. Nós servimos a um Deus do impossível e Ele pode fazer isso aqui nessa noite. A sua família conta com você, Ele aqui. A sua casa conta com você, Ele aqui. A sua empresa conta com você, Ele aqui. Há pessoas lá que precisam ser alcançadas pela graça de Jesus Cristo, mas precisam, Ele aqui está neste lugar para fazer a diferença. Precisa ter um servo bom e fiel no lugar desse para fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E meus irmãos, quando a gente vê na palavra, ele aqui, filho de Uquias, fala, ele era filho de Uquias. E Uquias, Javé traz a graça. O Javé é a minha porção. Aleluia. Não sei se você vai entender, mas o que Deus está falando, que o pai de Eliaquim, Uquias, ele tinha uma porção de Deus sobre a vida dele. Aleluia. O pai de Eliaquim, ele tinha uma porção de Javé sobre a vida dele. E os pais aqui nessa noite precisam ter essa porção para poder transmitir para os Eliaquins a graça, a vontade de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Há pais que precisam dessa porção de Deus, porque o seu filho precisa ver em você a porção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e você tem que transmitir isso na vida dos filhos de vocês. A graça de Jeová, Jeová a minha graça, Jeová a minha porção, Deus é a minha porção, que Deus está falando nessa noite, meus irmãos. Ele está derramando uma porção sobre a minha, sobre a sua vida. Essa porção que muitas vezes falta também para a gente continuar caminhando. Esta porção que muitas vezes já se perdeu na nossa caminhada. Porque Deus a cada dia Ele nos derrama uma porção da sua graça. E a porção não é para o ano inteiro. A porção não é para a vida toda. A porção é diária. A cada dia nós temos que buscar essa porção de Deus sobre a nossa vida. Essa porção que quando nós entramos aqui, que nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus, Ele derrama essa porção através do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia. Essa porção do amor dEle. Aleluia. Essa porção do perdão dEle. Essa porção da misericórdia dEle. Essa porção da benevolência dEle, que alcança a minha e a sua cabeça, que transmite paz sobre a nossa vida, que nos ajuda a caminhar. Receba essa porção de Deus na sua vida hoje, meu irmão. Receba essa porção do Senhor na sua vida hoje. Amém. Muitas vezes nós entramos, meus irmãos, na casa do Senhor e já não sentimos mais o amor como nós deveríamos sentir por Deus. Só louvamos na hora que nós queremos, só glorificamos na hora que nós queremos, só Bíblia a Bíblia na hora que nós queremos. Mas Deus vai derramar uma porção sobre esta igreja no dia de hoje, que vai trazer uma mudança, vai trazer uma transformação sobre a minha e sobre a sua vida. Se você quiser essa porção de Deus, levante a sua mão, peça a Deus, que Deus vai derramar ela sobre a sua vida. Nós precisamos dessa porção, igreja. Essa porção do amor de Deus, essa porção do perdão de Deus a cada dia. Muitas vezes nós entramos e saímos, estamos sem a porção de Deus, porque Deus está aqui para derramar uma porção. Mas a porção, meus irmãos, ela é só derramada no crente que adora, no crente que glorifica, no crente que crê, no crente que tem fé, no crente que exalta o Senhor. Deus se alegra do alto céu, Ele derrama uma porção sobre a sua vida. Ó, filho meu, receba uma porção do meu amor. Ó, filho meu, receba a porção do meu perdão. Ó, filho meu, receba a porção da minha misericórdia. Olha, filho meu, receba a porção do vinho
vigor, receba a porção da ternura, receba a porção. Eu estou te levantando, eu estou te estabelecendo novamente. Receba a porção do Senhor. A porção de Deus está aqui, meus irmãos, para ser derramada sobre a minha e sobre a sua vida. E se nós clamarmos a Deus e abrirmos o coração, Ele derrama esta porção. E a porção que Deus tem, meus irmãos, ela produz um efeito glorioso na minha e na sua vida. Todos os homens que Deus derramou uma porção, meus irmãos, foi feito ali grandes coisas, foi feito ali grandes evangelismos, vidas se renderam ao Senhor, principados e potestades caíram por terra, demônios teve que bater em retirada, porque eram homens e mulheres cheios da porção de Deus. Não saia daqui sem Deus derramar uma porção da sua vida, que Deus venha derramar uma porção de ânimo sobre a sua vida, que você venha levantar a cabeça, olhar para o alvo, olhar para Cristo, ter ânimo novamente para caminhar, ter ânimo novamente para fazer a obra do Senhor, ter ânimo novamente para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Deus quer derramar porção e adoradores aqui, meus irmãos, porque aquele que entrou pelo Santo dos Santos, ele não pode ficar com o braço cruzado, ele não pode ficar com a boca fechada, ele glorifica, ele exalta o Senhor. Isso não é eu, meus irmãos, isso é Bíblia. Você pode nem gostar da minha pregação, meus irmãos, mas receba esta palavra, que Deus vai produzir efeito, mudança e transformação na sua vida. Mas se você não receber a palavra de Deus, ela não vai produzir efeito, você vai sair daqui da mesma forma. E se Jesus voltar e você não tiver levantado, estabelecido como Ele é aqui, meus irmãos, Meu Deus. pode ficar. É forte. Mas Deus tem uma porção da graça dele nessa noite. Glória a Deus. Deus tem uma porção da graça sobre a sua vida Glória nessa a noite, Deus. meu irmão. Receba essa porção de ânimo na sua vida. Profetize no seu irmão, receba, meu irmão. Receba essa porção de ânimo. Receba essa porção de vigor. Receba essa porção de ternura. Receba o que Deus tem sobre a sua vida. Você só vai sair daqui da mesma forma se o coração estiver fechado, se o coração estiver altivo, se o coração estiver soberbo. Mas se o coração estiver inclinado a Deus, você sai daqui transformado nesta noite. Receba a porção de Deus, receba o melhor de Deus. Quantos homens, meus irmãos, quantas mulheres não subiram neste altar, já anunciaram a palavra, já pregaram a palavra, já louvaram a Deus, e hoje, meus irmãos, se encontra fraco, não tem mais porção de Deus, não tem mais alegria de Deus, já não tem mais temor a Deus. Mas Deus nessa noite quer mudar a sua vida, Deus quer transformar, Deus quer derramar novamente. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, Aleluia. Glória a Deus. louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus está trazendo luz. Deus, Ele está avisando através da palavra dele. Verdade, Senhor. Deus, Ele sempre avisou os profetas, Deus sempre avisou o homem, Deus sempre avisou da intenção que Deus tinha, da mudança, da transformação, do juízo e da correção. Quando o homem ele ouve e acata de bom grado, esse homem não sofre a penalidade de Deus, Verdade. mas se ele endureceu o coração. É que nem o próprio Senhor falou para Paulo: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar ou lutar contra os aguilhões de Deus. Fala para o seu irmão: não luta contra os aguilhões de Deus. Não endureça o teu coração para Deus, não endureça o teu coração para o Senhor. Olha da onde Deus te tirou, olha a obra que Ele fez na sua vida. Não deixe que as adversidades, que as coisas deste mundo venham roubar a presença maravilhosa de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Não sejam Célidas, sejam Eliaquim, não sejam Célidas, sejam Ilquias. Receba a porção de Deus. Deus está te levantando, meu irmão. Não continua da mesma forma. Deus levantou muitos homens para fazer a vontade de Deus, e não foi fácil na vida dele. Jeremias mesmo, meus irmãos, foi levantado para pregar para uma nação dura,
homens obstinados, incircuncisos de coração e ouvido, que queriam ouvir aquilo que eles queriam, não o que Deus tinha. Jeremias sofreu, Jeremias foi esmurrado, Jeremias foi jogado no calabouço, mas a cada momento que Jeremias sofria, ele recebia a porção de Javé, ele recebia a porção de Jeová. Era Deus levantando: Jeremias, eu estou te fortalecendo, eu estou derramando minha porção. Continua, Jeremias. Deus está derramando a porção da sua vida, meu irmão. Às vezes você não aguenta mais, já quer parar, já quer recuar, mas Deus está te levantando, Deus está aumentando o seu vigor, Deus está derramando uma porção de ânimo sobre a sua vida. Só continue, só não pare, só não seja cébina. Continua fazendo aquilo que Deus te determinou para você fazer. Se é para evangelizar, meus irmãos, evangelize. Se é para pregar, pregue. Se é para adorar, adore. Se é para glorificar, glorifique. Se é para ser obreiro, seja um bom obreiro, um obreiro aprovado. Só não tira a mão do arado, só não recue daquilo que Deus confiou na sua mão. Deus da glória. Deus está dando chance aqui para Sébinas nessa noite se voltar na presença de Deus novamente. Deus está dando chance aqui nessa noite, meus irmãos. E se você ouvir eu como pastor desta igreja, você vai abrir o seu coração. Foi falado muito em obediência aqui sobre este lugar. As duas irmãs, as duas missionárias que ministrou, falou sobre obediência. Eu, como pastor desse ministério, eu velo pela sua alma. Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei os vossos pastores e sujeitai a ele, porque eles velam pelas vossas almas, como há de dar conta sobre cada uma delas, não fazendo isso gemendo ou murmurando, porque isso não vos seria inútil. Meus irmãos, se você obedecer esta palavra de Deus, Deus vai transformar, Deus vai renovar, Deus vai te dar vigor, Deus vai te posicionar novamente para a caminhada. Mas se não obedecer, meus irmãos, a Bíblia é clara, Romanos capítulo 13, versículo 2: aqueles que não obedecem às autoridades constituídas por Deus, eles trazem sobre si grande condenação. Mas se há um povo aqui que quer obedecer essa palavra, diante de Deus que se faz presente do que Ele ministrou no meu coração, você vai sair daqui com a vida transformada. Você vai ter uma transformação dentro do seu lar, porque você vai ser um instrumento correto, usado por Deus. Uma ferramenta quebrada, ela não pode ser usada, e muitas vezes há ferramentas quebradas aqui dentro. Deus quer fazer ferramentas novas, Deus quer restaurar ferramentas para que seja usado da forma correta. Paulo fala lá em Atos capítulo 27, meus irmãos. Ele estava indo para Roma e ele alertou aqueles homens que haveria um grande naufrágio. Mas aqueles homens não ouviram Paulo, eles ouviram ali o capitão, eles ouviram ali o comandante, mas não deram ouvido ao apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo ele falou assim: nenhuma alma perecerá se vocês ouvirem a minha palavra. Eram 276 almas. Nenhum fio de cabelo cairá de ninguém se vocês obedecerem o que eu estou falando. Paulo garantiu. Paulo era um homem usado por Deus. E as 276 almas chegaram lá em Malta, vivas e em segurança. Eles obedeceram ao apóstolo Paulo. Meus irmãos, já estou encerrando. Versículo 22 que é o tema. Deus tem a porta aberta ainda. A porta ainda está aberta. Agora você se autoavalia. Você está do lado de dentro da porta? Ou você está do lado de fora da porta? Se avalie neste momento. Com Deus, você está do lado de dentro da porta? Ou você está do lado de fora da porta? Meu Deus. Deus colocou uma porta diante de Sébina. Sébina preferiu ficar do lado de fora da porta. E a porta se fechou.
Deus coloca uma porta, e a porta é Jesus. Se nós andarmos em obediência a Deus, segundo a vontade de Deus, segundo aquele que Ele constituiu para cuidar da sua obra, você está de dentro da porta. Mas a desobediência, a falta de fé, te deixa do lado de fora. E como nos dias de Noé, estava tendo festa, o povo se dava em casamento, havia como nos dias de hoje, Deus veio e fechou a porta, e Ele mesmo selou. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos que Jesus Ele vai voltar, e nós vamos estar do lado de fora ou do lado de dentro da porta. Nós vamos ser como Ele aqui, ou vamos ser como Saul? O que Deus fala no seu coração nessa noite? O que Deus fala no seu coração nessa noite? Meus irmãos, o que eu mais quero na minha vida, o que eu mais quero na sua vida, é o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 25, 20. Entrai para o gozo, para o prazer do meu Pai. Aleluia. 20. Entrai, participar do gozo do prazer do meu Pai. Você é bem-vindo, entre. É isso, meus irmãos, que eu quero ouvir naquele grande dia. E é isso que eu quero que você, igreja do Senhor, ouça naquele dia. O próprio Senhor Jesus falando: olha, você deixou a condição de cego e se colocou na condição de Ele aqui. 20. Entrai no repouso do meu Pai. Você é bem-vindo, entra, tem fartura, a mesa é farta, o lugar é abençoado, as ruas são de ouro e de cristal. Entra, você é bem-vindo. Mas para a gente ser bem-vindo neste lugar, nós temos que estar do lado de dentro da porta. E este lado de dentro é Cristo, onde a gente entra e encontra pastagem. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Nós temos que obedecer aquilo que Deus fala através da sua palavra. E se nós, meus irmãos, ficarmos brincando muitas vezes de hoje eu quero ouvir, hoje eu não quero ouvir, hoje eu quero adorar, hoje eu não quero adorar, de repente naquele grande dia Deus fala: hoje eu não quero que você suba, fica aí, passe pela grande tribulação daqui 7 anos. Se você for degolado, se perder a cabeça, você subirá por amor de mim. Mas não é isso que Cristo quer para mim e para a sua vida. Cristo quer que a gente se arrependa antes do grande dia. Antes do grande dia. Se coloque de pé em nome de Jesus, igreja. Meus irmãos, em que condição que você se encontra nessa noite? Qual a condição que você se encontra nesta noite? É você e Deus que sabe. Às vezes você entrou aqui e você não tem mais vigor. Você já foi tanto torturado pelas coisas desse mundo que você não tem mais vigor. Você já não tem mais força para buscar. A ternura que você tinha,